Boa noite a todos. Jesus seja conosco hoje e sempre. Gratificado por mais esta oportunidade de trabalho, saúdo aos amigos de Três Corações, especialmente aos irmãos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, relembro sempre da nossa água que será magnetizada durante a execução do trabalho e que se constitui em remédio poderoso para o nosso corpo físico e espiritual. O tema proposto pelo doutrinário da casa se acha no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Mais especificamente, Missão dos Espíritas. Mas antes vamos fazer uma rápida leitura de uma parte do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Padecer. Não temas das coisas que hás de padecer. Está no Apocalipse, capítulo 2, 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigenda, mas toda corrigenda aperfeiçoa. Vamos fazer alguns comentários sobre a passagem que acabamos de ler. Então, diante dos encargos e missões recebidas, é comum temermos o cumprimento das tarefas. Tememos várias coisas. Tememos não sermos bons o suficiente para cumprir aquela missão. Tememos falhar. Tememos a solidão diante da possibilidade do trabalho sozinho, solitários, devido ao abandono de entes queridos. Tememos as críticas, enfim. Mas Jesus se esforça para diminuir, para alijar o peso do medo que paralisa todo trabalhador da boa obra. Foi assim que ensinou aos discípulos na tarefa da difusão do cristianismo nascente. À época de Jesus, ao seu tempo, prevendo a necessidade e o trabalho de seus apóstolos, de seus discípulos, após a sua ascensão aos céus, Jesus, então, prescutando o íntimo de cada um de seus discípulos, inspirou-lhes a fé, a coragem, o ânimo. Tendes bom ânimo, disse Jesus, porque ele vencera o mundo. Então foi assim que Jesus buscou inspirar e fortalecer os ânimos, porque, sabedor que era,
das dificuldades que os seus discípulos iriam enfrentar, era natural, portanto, que seus discípulos tivessem medo, porque à sua época muitos foram perseguidos, julgados sumariamente, jogados aos leões, condenados ao apedrejamento e à morte. Então era comum haver vacilos por parte dos seus discípulos. Mas Jesus é o mestre e inspirou a confiança, buscou fortalecer a fé e diminuir todo o peso e a resistência que as dúvidas poderiam causar ao cumprimento daquela missão. Assim como naquela época, muitas pessoas, quando cumprem tarefas do bem, são mal compreendidas. São mal compreendidas também durante a divulgação dos trabalhos e da prática de caridade. Mas voltamos à questão: que significará padecer? Para Emmanuel, o sofrimento de muitos homens se assemelha à frustração da criança, do menino, que ficou sem os seus brinquedos. Ou seja, sem as distrações do mundo que o brinquedo representa, o homem é quase sempre levado ao confronto com o seu verdadeiro objetivo naquela existência, e do qual, diante do medo daquela execução, daquela tarefa, daquela incumbência, o homem busca distrações, busca a fuga. Então, para Emmanuel, o sofrimento, o padecimento, não está nessas situações aonde, tirado o brinquedo, o homem se depara com o seu real objetivo naquela encarnação. Todos nós, quando voltamos à carne, o voltamos por um objetivo maior, por uma missão de reajustamento, de aprendizado. E é muito comum nos perdermos diante das dificuldades, diante da necessidade do esforço para domar as nossas más tendências. E é como se essas más tendências fossem um brinquedo e nos maldizemos porque a vida naquele instante parece só padecimento. Quando Emmanuel nos esclarece que não é assim. Muitos homens se dizem sofredores por não lhes ser mais possível a prática do mal e questionam a providência divina quando não são atendidos nos seus caprichos, dos quais se compraziam. É assim quando a doença chega, obrigando ao afastamento dos vícios e dos excessos de toda a ordem, e se esquecem de que o que Deus retira de nós pode ser um sinal de um grande livramento de males maiores. É por isso que devemos sempre ser gratos a Deus, não somente naquilo que nos convém. Sobretudo, tenhamos fé e confiança no serviço do bem, sem outro interesse que não seja a caridade, sem pretensões orgulhosas ou satisfação vaidosa. Aqueles que buscam na prática do bem a satisfação da própria vaidade, aqui mesmo na terra receberão o seu salário. Todo o bem que fazemos aqui na terra, diante das dificuldades, na superação de todo o entrave que se apresenta como resistência ao nosso movimento, todo o bem que fazemos a despeito de tudo isso será nosso advogado na vida futura. É por isso que os espíritas agradecem as dificuldades como um instrumento para fortalecer a sua fé e a sua coragem. É como na academia, que vamos à academia treinar, puxar ferro para fortalecer o corpo físico. O que fortalece o nosso espírito, as virtudes da alma,
sem sombra de dúvidas, são as dificuldades superadas. São as missões que cumprimos, bem cumpridas. Estas sim serão nossos testemunhos na vida futura. Sem provocar nem contender, mas trabalhar. Isto aqui é um fato. Nos determinados grupos de trabalho, nas casas espíritas e em toda a organização de um grupo, há membros que perdem força nas contendas desnecessárias e de tudo discordam. A despeito delas, devemos trabalhar e estarmos sempre dispostos à boa obra com utilidade do tempo que passa. Porque trabalhar, no sentido evangélico, é partilhar com Jesus, cumprindo a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso, não temamos o que entendemos por sofrimento no cumprimento da tarefa do bem. Porque Deus não distribui sofrimentos. Ele permite sim, Ele permite as corrigendas, mas tenhamos sempre em mente que as corrigendas nos aperfeiçoam e corrigem os nossos rumos, que tantas vezes nos equivocamos, distraídos pelos brinquedos, pelos enganos e nos distanciando da missão, do encargo, da incumbência que assumimos quando encarnamos. Então, feita esta breve reflexão sobre a passagem de Emmanuel, vamos proceder à nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, aquietando o nosso pensamento e buscando a imagem serena do Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos o dom da vida, as bênçãos recebidas e o teu amor por nós. Concede-nos, ó amado Pai, por tua misericórdia, a força, a coragem, para prosseguirmos sem queixumes nas lutas deste mundo. Ampara os que sofrem, socorre os doentes do corpo e da alma. Recebe em teu seio os que retornam à pátria espiritual e conforta os que ficam. Permite-nos a proteção e a inspiração dos anjos de luz na explanação da noite de hoje. Que a nossa fala seja clara e alcance a mente e o coração de todos a quem a tua mensagem chegue, nos dois planos da vida. Por amor e caridade, em nome de Jesus. Fica conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como dissemos, a nossa explanação da noite de hoje se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Trabalhadores da Última Hora. Mais particularmente, no tema Missão dos Espíritas. Qual é o significado de missão, conforme o dicionário da língua portuguesa? Missão tem o significado de encargo, de uma incumbência, de uma tarefa que é dada a outrem por alguém superior. Então, assim, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Se tem os trabalhadores da última hora, tem os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora. E quem eram os trabalhadores da primeira hora? O Evangelho nos diz que os trabalhadores da primeira hora foram ao tempo de Moisés. Moisés, o profeta, responsável por nos trazer os 10 mandamentos e também pelo código
civil de conduta severo, do dente por dente, olho por olho, que era adequado aos homens do seu tempo. Um povo rude, liberto da escravidão do Egito, um povo muito com instintos à flor da pele, careciam então de um código moral de conduta rígido, adequado aos seus costumes. Após Moisés, veio então os filósofos da antiguidade, outros sábios, os mártires, os pais da igreja. A seguir vieram Jesus e, por fim, os espíritas. Então, os espíritas são os trabalhadores da última hora. A doutrina espírita foi predita por Jesus. Jesus foi incompreendido no seu tempo. Esperavam um rei poderoso com um poder temporal. Mas Jesus dizia sempre que o reino dele não era deste mundo. Ensinou por parábolas que até hoje têm muito significado. As parábolas de Jesus, as figuras alegóricas de que se utilizava na sua pedagogia, são até hoje riquíssimas de significado. Eram adequadas, portanto, ao grau de instrução, à maturidade do seu povo. E isso também foi usado por muitos homens para manipular estas verdades. Jesus nos prometeu o Consolador para que, no seu advento, as suas palavras tivessem melhor compreensão e melhor cumprimento. Ele não ensinou tudo. Jesus disse isso. Então nos prometeu o Consolador. E a doutrina espírita se apresenta quando a humanidade estava madura para o receber. Ocorreu na França, capital cultural do mundo, na Europa, através de Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, codificou as obras, as manifestações, os fenômenos espíritas que já ocorriam de modo esparso naquela região. Então Kardec, duvidando sempre, é preferível rejeitar 10 verdades a admitir uma só mentira. Allan Kardec, então, era questionador. Ele buscava o respaldo científico. Por isso, então, a tríade. O Espiritismo é uma filosofia com base científica e que tem consequências religiosas. Então, os espíritas, nós, a doutrina espírita, o Consolador, fomos anunciados por Jesus. Nós somos os últimos a chegar. E vamos, portanto, aproveitar os trabalhos, os ensinamentos, as mensagens que foram recebidas pelos Espíritos, através de medianeiros que nos antecederam. Porque o homem herda do homem os frutos do trabalho para os resultados coletivos. Muitos destes antecessores que nos antecederam voltaram à carne e retornam ao nosso meio mais esclarecidos que antes
na continuidade dessa missão, em solidariedade aos, aos irmãos. A fraternidade, aquela virtude que nos coloca como irmãos, Jesus Cristo é o nosso irmão maior e Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. A solidariedade, uma outra virtude, há de unir, por misericórdia divina, o passado, o presente e o futuro, numa mesma obra de colaboração da criação, na melhora, na nossa reforma, nos reformando, melhoramos o mundo à nossa volta. E o Espírito será sempre chamado a dar contas do seu mandato terrestre. E qual será o seu abatimento diante do tempo perdido? Quando encarnamos, é com uma grande missão, com um grande encargo a desempenhar aqui na Terra. Nos comprometemos no mundo espiritual e viemos estagiar na carne. Na escola, no hospital, porque somos todos espíritos devedores. Praticamos vários crimes, vários delitos contra a lei de Deus. Crimes estes que estão muito esculpidos, marcados na nossa consciência, marcados através dos dramas conscienciais, bem registrados no nosso inconsciente. Então nós viemos aqui para reparar estes equívocos. A lei dos homens, interessante se diga, é uma representação muito pálida da lei de Deus. A lei dos homens alcança o tempo onde se vive e se extingue com a morte do delituoso, de quem comete. Porém, a lei de Deus é mais ampla. O homem que comete um crime contra o seu próximo, contra o seu irmão e consigo próprio, através da infração à lei de Deus, há que reparar. E nós encarnamos com esta missão de reparar. E muitas vezes nós nos desviamos, nos distraímos, achamos aquela situação que nos recebe, a família que nos acolhe, nos achamos dissociados, diferentes, distantes daquelas pessoas e nos esquecemos de que é justamente naquele ambiente, naquela célula, na primeira célula social a que fazemos parte, é que temos o dever, que temos o compromisso e o comprometimento próprio de prosseguir a estrada, aprendendo a amar, aprendendo a nos perdoar, desenvolvendo as virtudes da alma eternas, a solidariedade, a fraternidade, porque somos todos irmãos, o espírito do serviço no bem. E nós precisamos ainda estudar, nós precisamos ainda nos esforçar muito para vencer as resistências que nos faz ficar à margem do caminho, distraídos. Haverá um tempo, porém, que não precisaremos mais disso. Serão ações espontâneas da nossa alma, o bem. Mas por ora, ainda não alcançamos esse nível de consciência, de amadurecimento. E os espíritos nos alertam, através das suas vivências na carne, porque já estiveram aqui e no momento estão na erraticidade, aguardando uma segunda oportunidade na carne,
Através dos medianeiros, dos médiuns, as mensagens nos chegam, nos alertando para a necessidade de nos reformarmos, de melhorarmos, de exercermos o auto-perdão, de exercermos não apenas a caridade moral, sobretudo, ou melhor, não exercermos apenas a caridade material. Não é apenas dando esmolas, que tem o seu papel, tem a sua utilidade num determinado momento, mas que saibamos nos esforçar, sobretudo, para a caridade moral. Caridade moral, não apenas a caridade material. A esmola, a caridade para conosco mesmos. No entendimento de Jesus, a benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e, sobretudo, o perdão das ofensas. Ofensas que muitas vezes cometemos conosco mesmos. Os crimes que cometemos conosco mesmos. Às vezes que desistimos por acharmos que aquele caminho é imerecido, que aquela dificuldade é demais para os nossos ombros. E desistimos. Não nos esqueçamos que Deus não dá fardo mais pesado do que aquele que possamos carregar. É da justiça divina não pesar ombros frágeis. As dificuldades são adequadas às nossas forças, para que não haja injustiças na lei de Deus. É deste modo que muitos paralisam diante das dificuldades a serem enfrentadas por medo. Mas os espíritos, os nossos guias, protetores, já nos alertam que é justamente nesta refrega, nessa dificuldade, nesse debatimento, nesse confronto, nessa luta, nesse arrastar dos grilhões, quanto mais superamos as dificuldades, mais fortalecemos o nosso espírito. Jesus é o nosso farol, é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Os seus pressupostos, as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência e no nosso coração. Já viemos à Terra inúmeras vezes e a ela retornaremos vestidos da carne adequada às condições deste orbe, muito harmonizada com as nossas necessidades. Quantas vezes precisarmos aqui voltar por justiça divina? Então não devemos jamais paralisar diante das dificuldades, porque Jesus conhece a cada um de nós, conhece as nossas fraquezas, as nossas vacilações. Então, diante da tarefa que se apresenta, possamos rogar sempre a Deus a força, o discernimento, a coragem, fortalecer o espírito de serviço, fortalecermos aquele instante aonde pediremos não apenas por nossos amigos, mas também por nossos inimigos, tanto na carne como aqueles que já retornaram ao mundo espiritual e que nós nem sabemos, que nos influenciam muitas vezes, nos arrastam, reforçando as nossas más tendências, as nossas ilusões, os brinquedos, que quando Deus nos tira, achamos que estamos padecendo, estamos sofrendo porque naquele instante Deus nos tira aquilo que tantas vezes era um instrumento para males muito maiores, ou seja,
Quando Deus nos tira algo, devemos sempre repensar se aquilo não é um grande livramento para males maiores. Ora, meus amigos, Deus não joga dados. Ele nos colocou na família certa, no convívio com pais e irmãos adequados e na sociedade em que devemos trabalhar para repor as nossas, para refazer o nosso caminho, para reparar as faltas cometidas. Mas acontece que muitas vezes nós queremos missões grandiosas e não enxergamos que o maior trabalho a fazer é na nossa esfera íntima, na nossa reforma interior, aprendendo a nos amar para amar o próximo. E a partir daí, trabalhar para o bem de todos. Muitos poucos no nosso meio encarnam comissões para a coletividade, para grandes trabalhos. A grande maioria tem que trabalhar em si mesmo, reparar os erros com os mais próximos, a fim de prosseguir o caminho, seguir adiante. Nós encarnamos para retomarmos o caminho de outrora, que não foi possível por questões de tempo ou que a organização biológica frágil que é, né? Porque a vida não se destrói, a matéria se transforma. Então voltamos à carne para dar continuidade, para prosseguir a nossa senda evolutiva. Todos nós estamos destinados, quer queiramos, quer não, ao progresso. Porque é isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Todos os reinos da vida, desde o mineral ao hominal, todos estamos fadados, todos estamos destinados ao progresso. E como é bom quando nós nos utilizamos deste norte, modelo e guia da humanidade que é Jesus. Amparados pelo Consolador prometido por Jesus, nós sabemos de onde viemos, porque estamos nesta ou naquela família, porque nos relacionamos com esta ou aquele ente difícil, querido, porque nos debatemos na carne. Para onde vamos? Lei de causalidade. Deus não privilegia a nenhum dos seus filhos, mas nascendo todos nós simples e ignorantes, temos a faculdade, temos a capacidade, a potencialidade de progresso, de evolução. E todas as vezes que buscarmos de verdade, buscarmos em verdade a orientação, o arrimo divino, nos mirando sempre no exemplo de Jesus, temos os nossos benfeitores espirituais, nós temos os nossos guias protetores, que nos intuem, nos protegem, fortalecem o nosso ânimo, para que bem cumpramos as nossas missões, o nosso encargo aqui neste orbe. Então, somos espíritos nascidos para este fim, para trabalhar na carne e muitas vezes nos depurarmos de vícios, daqueles arrastamentos que outrora tantos prazeres nos davam, da companhia, e a doutrina se apresenta como um instrumento
para que conheçamos a nossa história, para que consigamos o consolo nas aflições, para que possamos lidar melhor com as vicissitudes, com aquilo que nos desagrada, para que vençamos as resistências ao perdão, ao auto-perdão, a perdoar aqueles que nos têm ofendido, da mesma forma que esperamos de Deus o perdão por nossos próprios pecados e imperfeições. E os espíritos do alto nos ajudam. A maior missão dos espíritas é a divulgação da palavra de Deus. Mas nesta divulgação não é para mudar o outro, é para mudar a nós mesmos. Todo progresso, toda mudança, não ocorre de fora para dentro. A partir de mim, a partir da criatura, o processo de mudança há de ocorrer para que o seu entorno se transforme para melhor. Toda religião é boa, desde que ela te torne um filho de Deus melhor. Então, não é que na doutrina espírita apenas seremos salvos. Não é frequentando apenas o centro espírita, as reuniões, as palestras públicas, tomando a água magnetizada, tomando passe, ou seja, ser frequentador assíduo. Não é apenas estar espírita, mas sermos espíritas. Ser espírita é aproveitar e usar a nosso favor e dos outros, dos nossos irmãos, os relatos e as experiências daqueles que nos antecederam, daqueles que falharam como nós falhamos. Os relatos, muitas vezes compungentes, sofridos destes espíritos, chegam até nós para que nós não incorramos nos mesmos equívocos. É da misericórdia de Deus. Então, nós devemos, sobretudo, trabalharmos para mudar a nós mesmos. Então, a missão dos espíritas é, sobretudo, pregar o dogma da reencarnação pelo exemplo da transformação própria. Pregar a doutrina dos espíritos. No capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade nos esclarece que devemos, primeiramente, como ensinamento, nos amar. O segundo ensinamento é nos instruir. Então devemos amar, primeiramente, e o segundo ensinamento é nos instruir. É como dizia antes, por ora devemos vencer a preguiça e todas as resistências para obtermos este conhecimento a fim de praticarmos o bem. Por ora, contudo, chegará o dia em que não será mais preciso, será um ato espontâneo e natural de todos nós. Para a prática da caridade. Fora da caridade, não haverá salvação. Muitos serão salvos e sequer são espíritas. Então, o que quer dizer? Que não é a doutrina espírita por si só que proporcionará a salvação, que fará com que, ao chegarmos de retorno, ao retornarmos ao mundo espiritual,
não tenhamos conflitos de consciência por entendermos o tempo que foi desperdiçado, muitas vezes, na prática de outros delitos. Encarnamos para reparar os delitos e, distraídos, perdidos na carne, não obstante não termos reparado aqueles equívocos, nos agravamos, pioramos e novamente teremos que mais tarde retornar à carne ou em outras circunstâncias, em mundos mais adequados a esse estágio ainda de animalidade, para aprendermos aquilo que, de um modo mais facilitado, anteriormente não foi possível. E os Espíritos nos orientam, nos esclarecem. E nós que conseguimos, por missão, entender isso, devemos fazer chegar estas verdades a todo quantos possamos levar esta mensagem. É esta a palavra divina. Devemos pregar esta palavra, mas, sobretudo, praticar a caridade. Então conhecereis o verdadeiro espírita através do sinal de tanto quanto eu tenha ensinado e mais ainda, o quanto terei praticado esta caridade perante o irmão. O irmão, que às vezes é um inimigo na carne, como já em espírito, que me fez o mal, e eu não sou obrigado a amá-lo assim como aquela pessoa com quem eu tenha um afeto mais próximo. Mas basta não querer-lhe o mal. Eu quero para aquele irmão todo o bem que serei capaz de querer para mim mesmo. Então não basta ir ao centro espírita e toda aquela rotina de atividades no centro espírita. Porque muitos nem são espíritas e estão, através de suas boas obras, no caminho com o Cristo, cumprindo a vontade de Deus a nosso respeito. Jesus disse: "Vinde a mim todos que estáis fatigados", e Ele nos aliviaria. Será sempre pelo chamamento aos que, e não aos que, chamando, Jesus nos chama para a sua seara, para o seu trabalho, através da encarnação, e será sempre para uma grande missão. E quando nos perdemos não sabendo para quê, quantas vezes nos perdemos no caminho, convém sempre nos fecharmos e elevarmos o pensamento para pedir a devida orientação que nunca nos falta. Diante das dificuldades, diante das lutas deste mundo, Jesus nos prometeu o arrimo, nos prometeu o consolo. Se estamos passando por esta ou aquela situação, experimentando as vicissitudes, as doenças, os reveses da fortuna, a perda de entes queridos, a solidão, devemos buscar em Jesus o consolo, buscar em Jesus a devida orientação, porque Ele nos prometeu que não deixaria nenhuma ovelha perdida. Não viemos aqui para nos acharmos perdidos, mas para cumprirmos uma missão. Devemos confiar e pedir a Deus a devida orientação, porque Ele não nos deixa jamais sem respostas. Então, indo pregar o dogma da reencarnação, da elevação dos espíritos, segundo tenhamos cumprido bem ou mal as nossas provações terrestres. Não devemos nos amedrontar jamais, mas sempre pregar com o próprio exemplo esta palavra divina. Devemos sacrificar as horas vagas
em benefício do trabalho devotado ao bem, ao trabalho desinteressado ao bem. Nos esforçarmos para ter essa virtude viva em nós. Levar consolação aos aflitos por meio de palavras, por meio de ações fraternas, de esperança e de paz. E é nesta dificuldade, buscando superá-las, é que fortalecemos a fé em nós, para o cumprimento da missão que Deus nos confiou, especialmente neste momento de transição planetária, aonde a doutrina espírita cumpre um outro papel de entendimento, de compreensão de que fenômeno está ocorrendo. Então, a quantos possamos levar esta mensagem de consolo, de esclarecimento, que a levemos. E sempre nos fiando pela própria postura, pela própria conduta, não violentando jamais as consciências que ainda não estão maduras o suficiente para este entendimento. E é assim, com estes sinais, que se reconhecemos o verdadeiro espírita, uma vez que é fato que muitos, ao atenderem este chamado de Deus para a sua obra, se perderam no caminho, se extraviaram no caminho. Mas muitos são chamados, mas aqueles que se fazem eleitos de Deus são os que cumprem a sua verdade e a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Os sinais que se reconhece o verdadeiro espírita são pela caridade que professa e, sobretudo, que pratica. Pelo trabalho desinteressado e pessoal. Aquele que busca um interesse, uma satisfação vaidosa numa tarefa do bem, esteja certo de que o retorno esperado aqui pode não ser aquele que se acha merecedor. E assim, aqui na terra mesmo, já terá recebido o seu salário, a sua recompensa. O bem que se faz aqui será nosso advogado em toda parte. Na vida futura, pelo número de consolações que tivermos levado aos aflitos deste mundo, aos doentes do corpo e aos doentes da alma, porque Deus não quer a morte do pecador, quer a sua remissão, quer o triunfo da sua lei. Pois todos somos chamados, mas poucos cumprem a sua missão. E assim, meus amigos, meus irmãos, trabalhadores, chegamos ao fim desta explanação. Agradecido estou por esta oportunidade de trabalho, porque quando se acende uma luz, nós somos, primeiramente, os beneficiados da claridade. Tudo que foi falado, primeiramente, foi dito para mim. E queira Deus também possa alcançar em toda parte algum coração aflito, angustiado, ansioso por respostas. Jesus é a resposta. A obra no bem é o instrumento que faz com que esqueçamos a própria dor no atendimento de irmãos mais necessitados do que nós. Então vamos fechar os olhos em prece, agradecidos a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade de trabalho, pelo dom da vida, pela presente encarnação,
pelas dificuldades que nos chegam e rogando de vós a boa orientação através dos anjos de luz, dos trabalhadores da saúde, para que saibamos distinguir, saibamos reconhecer e reafirmar os propósitos de incumbência desta missão que o Senhor nos confiou, nos dando entendimento, nos dando força e coragem para prosseguir sempre como colaboradores de Deus nesta obra da criação. Socorre, Pai, neste instante, por vossa misericórdia, os teus filhos queridos, os doentes do corpo e da alma, nos leitos dos hospitais, aos angustiados, os necessitados de toda a ordem, Pai. Jesus, que tão bem conhece o íntimo de cada um de nós, possa nesta hora, movimentando as falanges amigas, os trabalhadores da saúde, em socorro à cabeceira dos leitos, na manipulação dos eflúvios, benfeitores, curadores e energizadores para o corpo físico e espiritual. Rogamos a magnetização das águas, para que aí seja colocado os fluidos curadores, reparando as nossas forças para o alvorecer de mais um dia, por vossa misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, sobretudo, em nome de Jesus, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos à nossa água. E assim concluímos mais um trabalho, agradecendo a Deus. E mais uma vez, um forte abraço aos meus irmãos, aos meus amigos, a Três Corações, que me deixou tão saudoso, que brevemente eu possa retornar. Uma boa noite a todos.